Borchat Sesimbra, que me acompanha aqui na apresentação, e o Antônio, também nosso técnico de computação do evento. A Mariana e o Antônio são bolsistas ISF aqui da UFPR e estão diretamente ligados a essa apresentação, esse projeto que a gente desenvolveu aqui na universidade. Eu acho que essa minha fala ela vai meio que costurar muito do que já foi dito aqui hoje, né? A gente teve a fala do EBAL de ontem, que foi, na verdade, a base, em termos de material didático disso que a gente fez aqui, que a gente vai apresentar. E temos a fala da Denise de hoje, que dá um pouco mais sobre o contexto onde esse tipo de ação acontece, né? A Denise falou bastante no macro, falou de vários idiomas, de universidades diferentes, concepção de curso de especialização, oferta para a comunidade acadêmica Brasil afora. E o que a gente tem aqui é um mini recorte de uma dessas ofertas, no caso do alemão, na UFPR. Acho que o microfone está autossuficiente. Tá, legal. Então, eu agradeço a participação do Antônio e da Mariana dentro desse projeto, como bolsistas do ISF, e fiz questão deles participarem dessa fala para compartilhar com a gente a experiência que eles tiveram implementando essa oferta de curso. Podemos passar para a primeira. Então, a gente estruturou a nossa apresentação da seguinte maneira. Eu vou dar um breve histórico sobre o ISF alemão, focando mais no alemão, no quesito da internacionalização das universidades através da oferta de cursos de alemão Brasil afora. Depois a gente passa aí sim para a adaptação do material didático para compor essa oferta de cursos que a gente teve aqui na UFPR. Por que a gente chamou de adaptação de material didático e não elaboração? Porque o material didático que a gente usou especificamente para essa oferta é justamente o material que o colega Ebal da UF apresentou ontem e gentilmente disponibilizou para o programa para que a gente atualizasse o material e pusesse compor uma das ofertas do ISF. Então fica aqui também meu agradecimento público, né, Ebal, a você e a equipe que desenvolveu esse material. E aí a gente vai falar um pouco sobre os do's and don'ts, né, do material. Se trata de uma oferta nacional com uma visibilidade grande, um material que é disseminado dentro dessa rede do ISF. Então a gente tinha várias questões ali para discutir, refletir e justamente adaptar o material a esse contexto. Fizemos uma pilotagem desse módulo 3, Deutsch im Hochschulkontext, Kommunizieren im Hochschulkontext, acho que é o nome do módulo, da qual Antônio e Mariana participaram. Fizemos também daí um questionário junto aos estudantes para aferir o que eles acharam do material, como foi a oferta do curso, no intuito de ter um feedback acerca do perfil do nosso aluno, no ISF, acerca do material, em termos de conteúdo, mas também em termos da adaptação que a gente desenvolveu em cima do material, para, no final das contas, refletir sobre uma eventual melhoria da oferta. Podemos passar, então, para a próxima slide. Breve histórico do ISF, eu não quero me delongar muito aqui, mas tem informações importantes, né? Acho que o Ebal já colocou o contexto onde o programa nasceu de uma maneira bem assertiva, né? Lá nos anos 2011, com o Ciências Sem Fronteiras, houve uma crescente internacionalização das universidades no Brasil. Foi um programa muito abrangente, com um investimento gigantesco nas universidades. Um programa sem precedentes, talvez, na história das políticas de internacionalização das universidades brasileiras. Isso gerou, naturalmente, o aumento de programas de intercâmbio estudantil e científico, né, entre as universidades brasileiras e universidades do exterior. Aqui eu trouxe alguns números para vocês terem uma ideia, um investimento de mais de 13 bilhões de reais à época, com um objetivo bem ambicioso de conceder 100 mil bolsas durante a existência do programa. Esse objetivo acho que foi parcialmente atingido. Aqui também para colocar em contexto informações tiradas do portal do Ciências Sem Fronteiras, os Estados Unidos foi o país para a qual a maioria dos estudantes foram, né? A maioria das bolsas foram concedidas para estudantes que estiveram nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Austrália e Alemanha, com 6.600 bolsas. A gente tem também Suíça, Áustria, outros países falantes de língua alemã, para deixar a professora Ruth aqui
contente. Alunos também foram para lá no número menor, né? Mas, afinal de contas, tinham que aprender alemão também para poder estudar nesses países, né? Então, quando a gente fala de Ciências Sem Fronteiras, parece que fica sempre um gostinho um pouco amargo, porque a gente tem a sensação que muitos, ou esse é um discurso muito veiculado, né? Alunos foram estudar em outros países, mas não tinham a competência linguística para tal, e por isso foram lá só para fazer festa, não aproveitaram nada. Eu acho que sim, teve um contingente onde isso realmente aconteceu, mas em termos de política de internacionalização, de valorização do trabalho universitário, do mundo acadêmico, eu acho que foi um programa, como eu disse, sem precedentes. Teve também, acho que os seus problemas em relação à distribuição das bolsas, né, no território brasileiro. O que acabou acontecendo é que as universidades que já tinham mais parcerias com universidades no exterior, elas concederam o maior número de bolsas, né? Então não foi um programa assim tão democrático, se a gente olhar de uma maneira demográfica, mas abriu esse precedente para a criação do Idioma Sem Fronteiras. A Denise não chegou a falar muito sobre o cerne, né, do programa, mas eu acho que acabou acarretando a valorização do nosso trabalho também, enquanto professores de línguas nos cursos de letras das universidades Brasil afora. Intercâmbio acadêmico, demanda por cursos de idiomas para fins acadêmicos. Não é à toa que o EBAL começou esse projeto, porque as pessoas tinham que ser preparadas para o estudo na Alemanha, no caso, ou em países falantes de alemão. E com isso o programa veio a suprir uma deficiência de cursos de alemão para o contexto universitário brasileiro. Como a Denise bem disse, os centros de línguas das universidades, via de regra, não têm esse viés mais específico para os estudos, né, preparatório para os estudos numa universidade estrangeira. Eu pego aqui o Selim, por exemplo. A gente, na nossa oferta de alemão, não é muito corriqueiro se ofertar um curso nesse nível linguístico e também específico para fins acadêmicos. Então, o ISF veio para suprir essa lacuna. Próxima folha. O Idioma Sem Fronteiras alemão, ele surgiu em 2016, né, no bojo da inclusão dos outros idiomas também dentro do programa. O programa Idioma Sem Fronteiras começou como Inglês Sem Fronteiras lá em 2012, você me corrige, Denise, se eu estiver errando alguma data aqui. Justamente em 2016, os outros idiomas começaram a fazer parte do programa. No caso do alemão, já com uma parceria firmada junto ao DAD, e essa parceria significa, entre outras coisas, fomento financeiro, né, para que as ações do programa sejam implementadas. Essa parceria durou até 2020. A gente conseguiu organizar uma oferta abrangente de cursos de alemão para a comunidade acadêmica brasileira, através da plataforma Duo Online, à época, né, que é uma plataforma digital, onde os alunos aprendem alemão prioritariamente em casa, de maneira autônoma, mas no nível iniciante, a 1.1, a gente também tinha uma tutoria presencial que acompanhava o trabalho na plataforma. Essa tutoria presencial era ministrada pelos nossos alunos de letras alemão das universidades Brasil afora, né? Pessoas como Antônio e Mariana hoje em dia. Entre 2016 e 2020, a gente conseguiu distribuir 3.846 senhas para o ensino de alemão dentro do programa, 1.028 dessas senhas pagas pela CAPES, né, pelo governo brasileiro, e 2.815 pelo DAD. Né. Para vocês terem uma ideia, na primeira oferta, acho que de 400 senhas que a gente teve lá em 2016, para 400 vagas Brasil afora, a gente teve uma procura de mais de 7.000 estudantes, né? Então, a gente conseguiu atender uma parte ínfima dessa demanda, mas, através dessa oferta, ficou claro também a demanda pelo idioma alemão. Isso também é um mérito do programa, né, de conseguir quantificar, né, a demanda por idiomas dentro das universidades em todo o território brasileiro, ou pelo menos das universidades que estavam credenciadas ao programa à época, né. Essa plataforma abrangia os níveis A1 a B1, a maioria dos alunos estava e está no nível A1. Né? A nossa realidade no alemão é que o alunado, muitas vezes, entra no ensino superior sem ter conhecimento prévio da língua alemã e precisa começar a aprender do zero. Né? No tempo de vacas gordas, né, no auge do nosso programa ISF, nessa parceria com a DAD, a gente chegou a ter 17 universidades credenciadas, né, espalhadas todas elas no território brasileiro. Próximo slide, por favor. Como a gente, então, está organizado hoje em dia? Né? Depois que o ISF acabou migrando do MEC para formar a rede Andifes, Idiomas Sem Fronteiras, a gente teve um hiato desse fomento, o DAD
por um ano, fomentou as bolsas de maneira unilateral, mas percebendo que não havia ali uma contrapartida do governo brasileiro, acabou também cessando o fomento dessa maneira ao programa, e a gente começou a trabalhar numa nova oferta para o ISF alemão, sem as senhas duo, né? Então, a gente ficou órfão de material didático para poder elaborar a nossa oferta de alemão dentro do programa. E aí, isso tem tudo a ver com o evento que a gente está realizando hoje, a gente começou a ter que sentar e pensar que tipo de ofertas vão fazer. Tem gente que já trabalhou com a elaboração de material didático no Brasil? Tem. Então, a gente tem a professora Ruth, tinha esse projeto do professor Ebal também, e aí entramos em contato com os dois para ver se a gente podia fazer uso desse material. E a resposta foi positiva. Por isso, a gente tem uma oferta de curso no nosso catálogo de cursos do alemão. Atualmente, a gente tem essa oferta de 3 cursos. Um deles sobre a literatura e cultura de países falantes de língua alemã, onde a gente fez um primeiro curso piloto usando o material elaborado pelo Centro Austríaco. Depois, se a gente tiver tempo, a Mariana pode falar um pouco sobre essa experiência também, né? Já trabalhamos com a Conchita Wurst, já trabalhamos, depois a gente pode dar esse feedback para a Alessandra também. Temos um curso que está sendo elaborado e ministrado na UFPEL, através da equipe ESF lá do nosso colega Lucas Luff Machado, que está aqui presente hoje também, né, Lucas? A gente fica bem feliz de poder receber você também aqui hoje. Um curso de 32 horas, com uma demanda bem alta, uma oferta de 25 vagas. A gente teve mais de 250 alunos candidatos que gostariam de fazer parte dessa turma, né? Então, vocês vejam que a demanda continua alta e a gente tem uma margem de ação ainda um pouco limitada. O objetivo é tentar aumentar esse nosso raio de ação ao longo do tempo, né? E a gente tem essa oferta, por enquanto, somente do módulo 3, para os níveis A2 e B1, sobre a qual eu vou falar agora, né? Em cima do material didático que o Ebal e os colegas elaboraram. No momento, a gente tem essas universidades credenciadas, são 7 universidades ao todo, uma na região norte, uma no nordeste, e no caso do alemão, não sei se isso é sintomático, né, mas se concentra, as universidades se concentram mais na região sul e sudeste. Próximo slide, por favor. Tá. Agora a gente passa a falar, então, sobre a oferta daquele módulo 3, alemão A2, B1, em cima do material que o Ebal elaborou. A gente adaptou esse material e a gente tinha objetivos específicos para essa adaptação, né? E agora eu passo a palavra para o Antônio, porque eu gosto de falar bastante, não quero roubar a fala. Eu volto talvez para as considerações finais para a gente fazer uma avaliação de como foi essa oferta também e do que a gente talvez tem que melhorar para os próximos editais do ISF. Por favor. Acho que talvez tenha que aumentar um pouquinho. Tem que aumentar um pouquinho o som ou tá bom? Tá bem, então. Bom, dando continuidade então ao que o professor Thiago estava falando, a gente pegou a gente adaptou o material que o professor Ebal cedeu para a gente, voltado já para a oferta que a gente ia fazer no programa ISF, né? Então, com isso, a gente tinha o objetivo de adequar um pouco o aspecto visual já para essa modalidade que seria mais online agora, né? Essa oferta online, e já agindo de uma maneira mais multimodal ali. Então, a gente precisaria trabalhar com muitas mídias diferentes, seja o podcast, sejam vídeos, sejam não só os textos ali no caso, e também muitas imagens, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daí um pouco mais para frente. E a gente precisava também expandir um pouco o conteúdo para se adequar exatamente à carga horária que a gente se dispôs a ofertar no curso, né? Então, com isso, a gente tinha a intenção de criar um conteúdo um pouco mais convidativo para o curso que a gente ia ofertar, melhorar essa aplicação de uma maneira que fosse possível conversar tanto com cursos presenciais e cursos à distância, e, como eu disse, adequar a carga horária do curso do ISF. Acho que dá para... Mais perto? Assim? Tudo bem. Eu acho que o problema é que eu estou fazendo isso aqui, né? Às vezes eu fico muito perto, às vezes eu fico um pouco mais longe. Foi?
Então tá bem, acho que dá para passar agora. Eu só fico ali mexendo no microfone, às vezes eu esqueço que pode ser um pouco difícil ficar com ele aqui. Acho que dá para passar agora. Bom, então agora indo mais para a parte prática dessa adaptação do material, né? A gente queria se adequar a esses objetivos e intenções que eu acabei de citar, e também tinha que se ater ao nível linguístico pretendido ali, né? Como é um curso de alemão para fins acadêmicos, então ele não poderia ser de nível A1. Só que a gente ainda tinha um problema também, que quanto maior o nível, menos inscritos eles vão ser, menos inscritos a gente tem na oferta coletiva, né? E que foi um problema, inclusive, nessa última oferta do curso. Então, ele tem que se manter ali, ainda inicial, mas já também não pode ser do nível tão A1. Então, a gente tinha que se manter dentro dessas restrições, né? Também tivemos que trabalhar com material autêntico, né, muitas vezes. Isso envolveu até trabalhar com gravação de vídeos e áudios, né, também porque a gente tem problema de direitos autorais com essas ofertas, então a gente não poderia usar muito material que fosse de outras pessoas, né. E também trabalha sempre com essa inclusão de conteúdo que proporciona essa reflexão. O público-alvo são de estudantes de graduação, basicamente. A oferta ela também tem a possibilidade de outros membros da comunidade acadêmica das universidades de participarem, só que o grosso dos alunos ainda são estudantes de graduação, né, que tem a intenção de ter algum contato, às vezes fazer alguma mobilidade para países de língua alemã. Então, essa acho que dá para passar também, né? Uma boa parte da adaptação do material aqui foi a adaptação do layout, né? A gente vai ver daqui a pouco nos exemplos também como a gente acabou mudando um pouco, principalmente a diagramação e a ordem de apresentação do conteúdo, e trazendo também outras ilustrações, fotos e imagens que, como eu disse, a gente tinha que procurar material que não tivesse, que fosse livre de direitos autorais, para inserir dentro desse material, né? Acho que dá para passar de novo. Esse aqui é um exemplo de como era na versão anterior e como ficou na versão nova do material. A gente acabou aproveitando um pouco melhor o espaço também dentro da página do material, trazendo um pouco mais de cor. Aqui foi uma parte bem de design mesmo, trabalhar com a diagramação e com as cores, né? Acho que dá para novo. Aqui é outro exemplo da mudança, que foi uma mudança um pouco mais drástica, de um exercício que anteriormente não tinha muita imagem para trabalhar com esse tema, e a gente trouxe um pouco mais de ilustração. Sim, isso aqui é um exemplo típico dos direitos autorais, né? Que esse aqui eu não sei exatamente qual que era do Estúdio D, então daí acabou trazendo, e também nesse tópico de Höflichkeit foi o que a gente trouxe. A Mariana colocou o vídeo na apresentação ou só o link ainda? O link? Ah, tá. Porque daí foi bem com isso aqui que a gente acabou gravando vídeo autoral mesmo para mostrar a diferença de linguagem com o tema de Höflichkeit, certo? Acho que dá para. E daí nessa parte do vídeo a gente trouxe daí, nessa tentativa de trazer o material um pouco mais de multimodalidade ali, os vídeos com uma linguagem um pouco mais, é difícil falar, é um pouco mais digital, né? Eu não queria falar jovem, mas é um pouco mais digital, trazendo um misto de uma linguagem um pouco mais do YouTube e algo até que tem aí bem recentemente, que é bem característico de TikTok, né? Que tem a ver daí nesse vídeo que o colega Franz gravou, né? Que eu acho que daí não...
Eu não sei se a gente tem um arquivo aqui, mas depois a gente mostra também. Eu acho, não sei. Bom, e a gente trabalhou muito também com a ideia dos QR Codes na apresentação, que daí também os alunos não precisam ficar saindo para clicar em links, ou a gente enviar links por chat, e funciona muito bem aqui no material. Então tá bem. Deu certo. Hey du, gib mir sofort deine Unterrichtsnotizen. Naja, könntest du vielleicht etwas höflicher sein? Hätten Sie Notizen des Unterrichts, die Sie mit mir teilen könnten? A ideia aqui foi... A gente não tem tanto traquejo no fim para ser o digital influencer, né? Mas ele cumpre bem a sua função de trazer exatamente o que a gente queria com essa diferença de linguagem que o aluno vai trabalhar ali nessa parte do material. Completando, em alguns contextos comunicativos, ao invés de a gente falar, escreva um e-mail para o professor, né? A gente tem um arquivo de áudio de uma mensagem de WhatsApp que o amigo mandou, colocando um problema, e você tem que responder, ou por escrito, ou por áudio também, né? Então, nesse sentido, a gente tentou trabalhar com as chamadas mídias sociais, né? Tem lá também um exemplo no módulo 1 que a gente está adaptando, que é uma parte do Twitter, né? Onde a gente tem uma mensagem que se pergunta se telefonar é cringe, né? Tem isso é do 3, tá? A gente vai mostrar também. Tá. Então a gente está tentando, da nossa maneira, de maneira um pouco mais caseira também, como deu para ver, né? Gravar áudio, produzir material audiovisual com o material que a gente tem, né? Então, por exemplo, arquivos de áudio que a gente tentou fazer para as atividades, muitas coisas o Franz gravou, outras coisas a minha esposa gravou. A gente também não quer se furtar também de ter falante que não seja nativo, mas ainda não foi o caso, né? Mas, assim, soluções bem caseiras, acho que esse é o tipo de trabalho que a gente vem desenvolvendo. Importante salientar isso, que a gente não tem uma equipe como no Zeitgeist, que a gente pode fazer as coisas de maneiras um pouco mais profissionais, né? Aqui é do it yourself. Desculpa. Tudo certo. Eu acho que aqui foi... Daí vai ter que aumentar o volume de novo. E aqui vem a parte dos direitos autorais que eu tinha citado, como essa busca por imagens, ela passa muito por isso. Como o professor falou, a gente vai sendo sempre de uma solução caseira e trazendo mesmo às vezes os exercícios a gente faz tendo isso em mente, né? Quando dá ou não para trazer uma imagem para o exercício. E agora eu dou a palavra à Mariana. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Beleza, então. Sobre a pilotagem. A primeira coisa que a gente pensou, principalmente, foi identificar exatamente esse público-alvo, porque só alunos da graduação não era suficiente. Então, nós fizemos 2 questionários para conseguir avaliar isso. O primeiro questionário fazia essa avaliação do perfil do aluno, e o capítulo 1. Aí já o segundo questionário abrangeu o capítulo 2 e 3. E nesses questionários a gente fez perguntas sobre o layout, diagramação, como que o aluno via a imagem do material didático, se era atrativa para ele ou não. E a relevância dos temas que foram abordados, se esses temas respondiam o que eles precisavam dentro do contexto acadêmico. E também se eles, depois de terem visto o material, de terem estudado com o material, eles se sentiam confiantes de conseguir utilizar aquilo que eles aprenderam. Então, a gente teve esses principais focos no questionário. Ele pode passar, por favor? Então, nesse questionário, a gente fez uma oferta de curso para aplicar. Esse curso foi dado em abril desse ano.
E foi uma oferta isolada do alemão. Eu acho que não foi nem na oferta coletiva, né, Thiago? Foi para o Brasil todo, todas as universidades que estavam credenciadas na rede Andifes e IFCF. E então, como o Antônio já falou, esse material é para o A2 e B1. Então, nós precisamos encontrar um teste de nivelamento para conseguir nivelar esses alunos. A gente achou um online gratuito, que era o Sprach Test, mas depois ele não se mostrou muito assertivo. Então, esse trabalho piloto ele teve um gradiente muito grande de diferença linguística. Eu vou dar mais detalhes um pouco depois. E essa pilotagem também teve um professor principal, que foi o próprio Franz, e uma professora observadora, que fui eu. Então, fui acompanhando as aulas desse piloto. Pode passar, por favor? Então, um pouco mais de detalhes sobre o questionário. A gente abriu com 25 inscritos, mas o primeiro questionário obteve apenas 20 respostas e o segundo, 15 respostas. Até o final do curso, teve um pouco de evasão. E, como eu havia falado, o questionário 1, a diferencial dele foi o perfil de aluno, temas do capítulo 1, enquanto que o questionário 2 foi o temas do capítulo 2 e 3. As perguntas sobre os temas, sobre o layout, mídias digitais, foram as mesmas. O que mudou foi o direcionamento delas em relação aos capítulos. E o questionário 1 tinha 31 perguntas, o questionário 2 tinha 21 perguntas, porque já não tinha mais o perfil do aluno. E as perguntas consistiam em objetivas e subjetivas. As subjetivas foram categorizadas em termos para conseguir classificar melhor a opinião dos alunos sobre o material. E pode passar, por favor? Então, sobre o perfil de aluno. De todas as universidades que estavam credenciadas, a gente só teve alunos de 4 universidades, que foi a UFPA, com 1 aluno, a UFPR com 8, a Unesp com 9 e a Unila com 2. E na escolaridade desses alunos, a maioria estava na graduação e logo em seguida vinha o mestrado. Nós tivemos poucos alunos que já estavam no doutorado, pós, ou outra formação, mas sou servidor também. Mas o foco principal foi graduação e mestrado. E o mestrado principalmente se preparando para um doutorado, um possível sanduíche. E a faixa etária consistia basicamente o que a gente encontra dentro dos alunos da graduação e de mestrado, que foi entre 16 e 24, 25 e 34 anos de idade. Pode passar, por favor? Em relação à área de formação, as ciências tecnológicas foi o que mais teve alunos inscritos. Logo em seguida, das ciências exatas, então, ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Então, nesse público, nessa pilotagem, já mostrou que existe uma preferência maior de determinadas áreas de conhecimento para estudar alemão, pelo menos em relação ao número de inscritos que se interessaram. E a gente também fez uma pergunta para que eles avaliassem o seu nível linguístico de língua. Quanto eles achavam que tinha dentro do quadro comum europeu. A maioria respondeu A2. Tivemos uma resposta de A1, em seguida B1, B2 e C1. E foi aqui que nós tivemos o maior problema, na verdade. Porque o primeiro teste que a gente usou, ele era um teste rápido, ele não tinha muitas perguntas, então ele não fez um nivelamento completo. E acabamos tendo todo esse grupo diferente de alunos para lidar, com demandas linguísticas diferentes, com dificuldades diferentes. Então, durante essa pilotagem, também, que eu pude perceber das observações, foi necessário traduzir muita coisa, foi necessário levar muito material extra de gramática. O Franz precisou fazer um glossário de vocabulário para os alunos poderem acompanhar o material. Pode passar, por favor? E aí nós também perguntamos sobre o contexto de estudo e quais recursos esses alunos utilizavam para estudar alemão. E o contexto da maioria colocou estudar autodidata. Então, ou seja, eles não estão tendo acesso a cursos. Eles estão procurando sozinhos esse estudo. E logo em seguida vem escolas de idiomas. E depois vem escolas de idiomas, cursos de idiomas, fica logo em segundo.
E em relação a recursos utilizados, aqui eram respostas de múltipla escolha, então eles podiam marcar mais de uma opção ao responder o questionário. Os aplicativos de aprendizagem foram o que eles mais marcaram. Assim, foram aplicativos, vídeos de internet e dicionário online. Ou seja, é todo o conteúdo material que está restritamente online, que eles estão utilizando para estudarem basicamente sozinhos. Pode passar, por favor? E em relação à relevância dos temas, a pergunta dessa questão foi se os temas que haviam, esse aqui é do capítulo 1, se esses temas respondiam, eram relevantes para eles. E, como dá para ver pelas respostas, praticamente todo mundo marcou como foi muito relevante ou foi relevante. Eu destaquei a questão do Small Talk and the Uni ali, porque ele foi marcado como muito relevante ou foi relevante, e nós tivemos também uma pergunta que perguntava se eles se sentiam preparados após estudar com esse tema. E esse foi o que obteve mais respostas de não se sentir preparado. E isso se repete num outro capítulo que foca em conversação também. Eles conseguiram lidar bem com a parte escrita de e-mails, com procurar cursos das páginas de web, com Tandem e outros, como os títulos demonstram assim, procurar clubes, etc., foi para eles mais tranquilo. Mas, quando vinha a parte de conversação, a maioria não se sentia preparado mesmo após o estudo material. Então, acho que vale destacar também que existe essa demanda por uma maior prática, um maior trabalho em relação à fala, à conversação. Pode passar, por favor? E aqui no questionário 2, a gente perguntou sobre os capítulos 2 e 3. Aí, novamente, que foi ali Telefonie in Berufsleben im Studium, que foi, novamente, os alunos marcaram como eles não se sentiam, que menos eles se sentiam preparados, enquanto que todos os outros temas, assim, eles acreditavam que, depois de terem visto, de terem lido, foi de extrema relevância e preparou eles de alguma forma. Pode passar, por favor? Também fizemos uma pergunta em relação às habilidades linguísticas que o material abordava. Aqui o questionário 1 perguntou especificamente do capítulo 1. No capítulo 1, a gente teve, assim, que dava maior destaque, foi o Small Talk and the Uni. Então, alguns alunos também marcaram que não foi muito desenvolvida a fala, um pouco da escrita, estritamente dentro do capítulo 1, mas leitura e audição, para eles, foi bom dentro desse curso de 16 horas. Pode passar, por favor? Aí, no questionário 2, as perguntas foram direcionadas ao capítulo 2 e 3. Teve mais ou menos as respostas foram mais niveladas que em relação ao capítulo 1, em relação à leitura, escrita, audição e fala, tendo maior destaque ali em relação à audição, de que não foi tão desenvolvido quanto os alunos gostariam. Pode passar, por favor? E, então, no final dos questionários, a gente tinha uma pergunta aberta em que perguntava a opinião deles em relação a esse material. E se eles tinham solicitações, sugestões, críticas, elogios. E, em relação às solicitações, eles pediram maior prática de habilidades linguísticas orais. Eles também pediram maiores conteúdos em relação a intercâmbio, pediram conteúdos em relação à burocracia universitária, no sentido de como funciona a instituição alemã, por exemplo, por departamentos, com quem eu tenho que falar dentro daquele departamento, que tipo de documento eu tenho que levar. Mas, nesse sentido, em moradia, relação à bolsa, qual a documentação, com quem eu tenho que falar em relação a essa documentação. E, por fim, o nosso material foi em PDF, foi mandado para eles em PDF, e eles sentiram falta de poder escrever no PDF as respostas. Eles queriam um material editável. Alguns me disseram que eles transformaram o PDF em um Word para escrever. Então, isso foi uma demanda, assim, que apareceu várias vezes. Assim, durante a aula, eles pediram para a gente ver se não conseguia dar um jeito de deixar editável, mas a gente não conseguiu encontrar um jeito que ficasse bom assim. Então, é uma coisa que também nós temos que levar para próximas elaborações.
Em relação a elogios, o material foi muito elogiado, o curso foi muito elogiado, a estrutura em relação curso material mais equipe foi muito elogiada. Tanto é que, tipo, o que tem aqui de crítica é tudo que apareceu. É basicamente 4 respostas. Porque a maioria foi muito positiva. Assim. Os alunos destacaram muito, não só no questionário, mas durante as aulas, que, tipo, eu nunca tive um curso como esse, eu não fazia ideia de que era assim que funcionava. Isso é muito bom. Quando é que vocês vão ofertar mais coisas? Então, apareceu muito esse tipo de pedido, esse tipo de oferta, porque eles não viram isso. E eles destacaram muito, porque são temas que você não vê em cursos de língua de alemão. Você não encontra em outros lugares, e eles sentem muita falta de trabalhar esses tipos de temas. E, dentro desse curso, nós tínhamos alunos que já tinham ganho bolsa de sanduíche, que eles iam passar períodos lá na Alemanha. E eles falaram para a gente assim, que eles faziam ideia de como escrever uma estrutura de e-mail adequada dentro daquele contexto. E que o curso ajudou muito nesse sentido também. E as críticas, como vocês viram, a maioria era 2, né? Então, para eles, o curso também foi difícil, pelo menos nessa pilotagem. Eles gostariam de ter mais cursos para iniciantes, que preparassem mais em relação que tivesse mais tarefas. A gente não deu muita tarefa extra do curso. O curso se concentrou muito nas horas de aula mesmo. E eles pediram bastante conteúdo gramatical. O material a gente não abordou tanto quanto os alunos gostariam. Pode passar, por favor? Acho que dá. Uhum. Sim, teve um pedido de cursos presenciais. Esse aqui foi o material. A gente elaborou o logo dele, a capa. Na verdade, foi eu que fiz toda a diagramação desse material. Então, nós pensamos em relação às cores, pegar cores mais pastéis, que fosse mais agradável ao olhar. Tentar pensar no espaçamento em relação às bordas da página, entre os textos. Imagens, para que não ficasse tão apertado, tão reduzido só a questão textual. E aqui foi a ideia do QR Code mesmo, por exemplo, tem o link ali, o link ele é clicável, mas se o aluno está olhando no PDF e está com o celular na mão, é muito mais fácil ele apontar para o QR Code e acessar pelo celular enquanto tem o PDF na tela do computador. Podem ir passando para ir mostrando. Aí a gente se manteve numa paleta de cores para esse módulo, para manter uma coesão dentro do material. Também uma coesão de forma. Ele tem uma estrutura bem retangular, assim, como vocês podem notar. E é isso. No primeiro momento, a gente tinha pensado que seria interessante se os alunos pudessem imprimir esse material e ir respondendo, acompanhando, mas o que eles querem é editável. Então... Aqui é o capítulo 2. Olhem passando. Até o final. Aquele quadrinho foi um desenho feito à mão. Foi por você, né, Thiago? Aqui. E isso foi essa que é a parte do Twitter que a gente tentou fazer. Aí tem o diálogo também foi feito a versão em áudio, tanto do português quanto do alemão. E foi nessa unidade assim que os alunos tiveram mais dificuldade assim em relação à fala mesmo. Então, acho que essa última folha com as
as críticas e o feedback dos alunos é legal, para a gente arredondar. O que fica claro também no material é essa tentativa de deixar ele visualmente um pouco mais palatável, né? Porque, se eu bem entendi, no projeto do Ebal e dos colegas, o material ele foi feito para impressão, para se trabalhar de forma presencial, e para que não tivesse muitas folhas, eu acho, né? Se puder economizar um pouquinho no custo do curso, eles comprimiram mais o layout, então ele ficou muito denso e visualmente assim um pouco pesado, né? Então, esse foi o primeiro trabalho da Mariana. A gente até pensou em desenvolver o TCC dela, que ela fez aqui dentro desse projeto, sobre a diagramação de material didático, mas a gente logo percebeu que ia fugir um pouco da área de letras, né? Que a gente ia entrar mais para a área do design. E aí a Mariana se ocupou com isso, mesmo assim, né? Mas a gente trouxe daí o questionário para justamente avaliar a percepção do aluno em relação à oferta do curso. Aqui, aí eu acho que é interessante fazer um link com aquilo que o Ebal já enfatizou bastante na fala dele ontem, né? Cursos de alemão para iniciantes. Esse é um nicho, né? O material ele é voltado para um alunado específico, que já tem conhecimento prévio de alemão, quase em nível intermediário. A gente percebeu que aquele teste de nivelamento que a gente usou nesse projeto piloto não foi o filtro suficiente, né? A gente pegou um outro teste para as próximas ofertas, da editora Clet, também, online, só que com 60 perguntas, o aluno precisa de pelo menos 1h30, né, para responder o teste. E aí a gente tem que colocar na balança, né? A gente quer filtrar bem os alunos, para tanto eles têm que despender esse tempo, depois eles reclamam que o teste de nivelamento foi muito longo, ou a gente quer um teste mais leve e, em contrapartida, ter um nivelamento menos adequado, né? Sim, porque isso impacta no número de alunos que você vai ter no final, né? Se o teste de nivelamento é muito comprido, muito chato, o aluno desiste, você vai ter menos inscritos, né? Então, a gente ainda está no processo de achar o equilíbrio em relação ao teste de nivelamento, mas a gente teve uma experiência menos positiva, tentamos fazer uma oferta local desse curso aqui na UFPR, e a ressonância foi muito fraca, a gente não conseguiu nem fechar uma turma, né? Não conseguiu nem preencher as 25 vagas, porque se trata de um nível linguístico um pouco mais avançado. Quando a gente abre isso para todas as universidades credenciadas ao programa, ou pelo menos para as universidades credenciadas no alemão, a gente aí sim consegue fechar uma turma, né? O que fazer com os níveis iniciantes? Essa é a pergunta que ainda paira um pouco na nossa oferta. E também uma outra questão que o Ebal colocou ontem, que eu sempre me debato também, eu acho que a gente tem a oportunidade de perguntar para quem está impactado, né, por essa situação, como é que os nossos alunos bolsistas do ISF alemão lidam com esse material quando eles têm que ministrar essa aula, né? Então, a Mariana teve uma experiência acadêmica na Áustria, através de uma bolsa que ela ganhou do UAD para estudar 3 semanas, né, na Universidade de Graz. E o Antônio também já teve alguma experiência da Studienreise na Alemanha, já teve algumas vezes lá, mas também muito curta. Então, eu gostaria de já fazer essa pergunta eu mesmo, como é que vocês veem o trabalho com esse material voltado para um nível linguístico mais alto, para um contexto acadêmico alemão, sem ter tido necessariamente essa experiência na Alemanha, né? Eu acho que essa foi uma questão, na verdade, né? Porque foi uma diferença muito grande entre a gente e o Franz, né? O Franz tinha acabado de sair da universidade e ele vivenciou realmente isso, né? Então, ele era o Sprachassistente aqui na UFPR e ele tinha acabado de sair da universidade. Então, ele tinha vivência de todos os pontos que são trabalhados ao longo do material. Muitas vezes a gente precisa correr um pouco atrás para descobrir exatamente como funciona, para trabalhar com ele, né? Exatamente. Acho que já dá para... Em relação a trabalhar com esse material, assim, dá para trabalhar, mas vai exigir muito mais de nós, por não ter esse conhecimento de causa, por não ter vivenciado isso, por não conseguir trazer exemplo prático do que alguém que vivenciou isso. Então, enquanto eu acompanhava o Franz nas aulas, eu percebi isso claramente. Em vários pontos eu pensei, nossa, eu precisaria estudar muito isso aqui para conseguir falar sobre isso. Assim, para descobrir os detalhes sobre isso.
e que para o Franz vinha natural, porque ele estudou dentro daquele contexto, ele vivenciou aquilo. Então, mas não é impossível. Eu acho que dá para trabalhar. Eu acho que daí, trabalhando já mais com o que a gente sentiu, a gente também mostrou as críticas dos alunos, trabalhando com o material que a gente sente ainda que a gente pode melhorar com ele também. Primeiro, uma parte que parece que ficou solto, dependendo da turma e do nível dos alunos, é essa ideia do Conjunctive Zwei, em específico, que a gente trabalha no material. Alguns alunos ainda não sabem direito trabalhar com ele, com essa ideia do que seria análogo ao português, seria a ideia de subjuntivo, né, do futuro. Também, então, a gente tem que parar um pouco e explicar, às vezes até fora do conteúdo, e complementar ele com esse conteúdo gramatical mais duro mesmo. O material ficou ainda um pouco curto, principalmente nessa parte que, como a Mariana falou, de tarefas, que os alunos eles estão sempre muito acostumados com tarefinha para casa, eles pedem sempre, não vai ter tarefa mesmo, a gente quer mais tarefa, fazer exercício para absorver a parte linguística, e quando é só muito temático, assim, às vezes eles ficam um pouco, e um exercício aí a gente não pode fazer, e eles pedem muito, e às vezes a gente mesmo acaba sentindo um pouco, acho que a gente está muito acostumado com essa parte um pouco mais tradicional, né, desses cursos. Essa parte do conhecimento do contexto acadêmico alemão, que é a parte que a gente estava falando, nossa mesmo, que a gente precisa correr muito atrás para entender como funcionam algumas instituições dentro do contexto alemão, que não funciona necessariamente igual aqui no Brasil, né, apesar de ser muitas vezes parecido, um análogo, ainda tem muita coisa muito diferente. E a necessidade de glossário, acho que foi você quem sentiu um pouco mais, ou não? Sim. Com o Franz, mas também teve o problema do nível também, né? Com a oferta, não tinha tido um filtro tão bom com os alunos. Com esse outro teste que a gente aplicou, muitos alunos sentiam que precisavam muito de um vocabulário, um glossário a cada novo capítulo que vinha, né? E isso foi algo que o Franz precisou fazer, sempre trazendo algumas listas de vocabulário para complementar a parte temática que estava sendo trabalhada, né? Com relação aos próximos passos, a gente olha muito para isso. O que mais você tinha pensado? Daí fazer Eu acho que além de algumas melhorias, né, que foram sugeridas pelos alunos, como um PDF editável, algumas coisas a gente não consegue contemplar, né, com os meandros de cada universidade, né, na Alemanha, não é uma coisa homogênea, né, a gente também não tem esse conhecimento tão profundo de cada universidade para poder passar estratégias para os alunos, né, dar o caminho das pedras. Também não nos entendemos como serviço diplomático, não posso dizer o que você precisa para pedir um visto, quais são os documentos, eu não tenho legitimidade nem conhecimento, né, para falar sobre isso, então a gente tem que se mover num plano um pouco mais geral, né, e talvez inspirar o aluno a ir procurar essa informação ele mesmo, para o contexto próprio, mas aqui a gente tem o objetivo, a intenção de adicionar conteúdo gramatical para suprir essa lacuna. Já tem um aluno interessado em fazer um TCC nesse sentido, né, de olhar o módulo 3 e olhar para onde que ele pode inserir conteúdo gramatical de maneira contrastiva com o português também, para levar em consideração a bagagem linguística do nosso aluno. Estamos em conversa com um aluno aqui da UFPR para ele começar esse projeto. E uma possível melhoria, o Ebal já falou da plataforma Moodle, né, que existe ou existiu em algum momento, atrelada a esse material. A gente gostaria de continuar esse processo de digitalização do material, de deixar ele cada vez mais palatável para o usuário do material que vai trabalhar primordialmente com o computador, né? Lógico, a gente pode ter uma oferta presencial, eu acho que
não haveria problema nenhum em imprimir esse PDF e fazer um trabalho presencial também, mas a intenção é, cada vez mais, deixar o material amplo e acessível nas plataformas digitais, né? E com isso acho que a gente pode encerrar, né? Já falamos bastante. Obrigado, né, ao Antônio e à Mariana, obrigado a vocês pela paciência. E se tiver alguma pergunta, algum comentário, estamos à disposição. Então, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês, Antônio, né, Mariana, belíssimo, parabéns, que orgulho, né, ter alunos assim, participando com o professor Tiago e com outras pessoas envolvidas, muito bom. A minha pergunta é a seguinte, né, porque eu agora acabei de ser credenciada, né, e estou na minha primeira experiência como orientadora, só que do inglês, né, para a oferta de cursos do ISF. E uma coisa que eu discuti com o professor Luiz Gardenal, que é o nosso coordenador, né, geral aqui na UFPR, era justamente se essas ofertas dos cursos ISF 100% EAD, se poderia ter um momento síncrono e um momento assíncrono, né? E aí ele disse, olha, Adriana, eu acho que essa reflexão é uma reflexão importante, porque a gente pode até pensar em termos de diminuir a evasão. É uma hipótese, se a gente tiver uma carga horária assíncrona. Então, a minha pergunta para vocês, nesse piloto que vocês fizeram, se o curso era um curso de 62 horas? Não. De 16, era curto, tá. Então, a minha pergunta é, se na utilização desse material, nesse piloto que vocês fizeram, se vocês fizeram a carga horária semanal, que são 4 horas, certo? Se foi 100% dessa carga horária, foi com encontros síncronos, usando o material. E uma outra coisa, então essa é uma pergunta, aproveitando só, Tiago, desculpa, mas que é uma questão muito importante, porque quando a gente começa a trabalhar com educação à distância, eu tenho bastante experiência com isso, é que o cálculo de carga horária que a gente faz é outro. Né? Então, quando o aluno pede, a tarefa para casa, é muito legal, dá muita coisa extra. Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, se a carga horária é 4 horas semanais e é síncrono, então é 4 horas. E aí, não sei, essa chavinha a gente muda. Porque se a gente pensa nos nossos cursos, pensando na graduação aqui presencial, normalmente uma disciplina, pelo menos no setor onde eu trabalho, tem 60 horas. A gente dá essas 60 horas, 4 horas semanais em sala de aula. Mas a gente pede uma carga horária gigante, absurda. Aí a gente não sabe por que o aluno de graduação tem lá, chutar, 8 disciplinas na graduação e chega no final do semestre, está todo mundo ensandecido, porque 1000 trabalhos, 1000 atividades, e aí no final tem TCC e aqui vira uma loucura, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com EAD, muda essa chave. Porque qual é a noção de que carga horária é essa que a gente está falando? Né? Então, é só uma reflexão para a gente pensar nisso. Material extra, né, a gente pode dar... Porque aquele aluno que tem mais disponibilidade de tempo, interesse, enfim, ele vai assistir mais vídeos, ele vai fazer exercícios, ele vai... Enfim, né? Então, é só uma reflexão para eu compartilhar com vocês aqui, tá bom? Mas parabéns, muito obrigada. Obrigado, Adriana. Só respondendo a isso, sempre junto com a Denise, né, quando a gente lança um edital, tem o olho mais clínico ali. E aí, eu acho que nessa oferta, inclusive, a Denise perguntou, tá, mas são 16 horas síncronas na plataforma ou vai ter lição de casa? Então, como a gente não tem um material tão vasto, adjacente ao material carro-chefe, vamos dizer assim, a gente falou 16 horas síncronas, está de bom tamanho, e depois a gente vê como é que faz, né? Mas, sem dúvida, se a gente tiver uma plataforma Moodle, tarefas voltadas para os temas de gramática, talvez a gente transforme isso em 32 horas, 16 horas síncronas, e a outra metade... eu tenho que mencionar também que a nossa leitora do DAD, Sabina Raita, e a nossa leitora do EAD, né, a Cristina Rettenberger, participaram também dessa e de outras ofertas, vindo ao encontro síncrono online e apresentando as possibilidades de bolsa, por exemplo, do DAD e do EAD para esses alunos. Então, uma parte dessa carga horária foi preenchida por isso também. Tá? Vou passar para a Denise, que pediu primeiro, e depois... 3 coisas. Bom, primeiro, fantástico, eu adoro participar e ver as coisas acontecendo assim na ponta, é uma delícia, né? Assim, eu fico só na gestão, mexendo nas coisas, nas planilhas, etc. Essa parte mais legal, eu perco tudo, né? Eu não faço parte de nada.
Então, é uma delícia ver isso, excelente trabalho para vocês, Tiago. E eu sei, acompanhei, eu queria falar 3 coisas aqui que me chamaram muita atenção. A primeira todo mundo fala assim, ai, Denise, mas eu vou fazer ISF, é muito mais trabalho. Gente, é ensino, pesquisa e extensão, está aí. Você vai agora pegar um novo aluno de letras que vai olhar para esse material, desenvolver outras atividades, isso vai virar um TCC, tá certo? Então, esse é o trabalho que a gente faz na instituição. A única diferença é que o Tiago está fazendo isso dentro do ISF. Então, conta para o ISF e conta para todas as atividades docentes dele aqui, ensino, pesquisa e extensão. É exatamente esse o processo. Então, essa era uma coisa que eu queria mostrar, essa amarração. Exato, e ainda o aluno ganha bolsa ISF para fazer todo esse trabalho. Quer dizer, ele não está fazendo isso assim, porque simplesmente deu vontade. Se bem que nós temos bastante professores voluntários também. A outra questão que vocês mencionaram sobre a falta de experiência em determinados assuntos para poder desenvolver. Então, essa é a batalha dentro dos cursos de letras. Como é que eu formo um profissional da língua se ele não tem uma experiência dessa língua? Fica tudo no imaginário, faz de conta que eu estive naquele lugar, faz de conta... Eu senti isso a minha vida inteira como professora de inglês. Eu só tive condições de ir para um país falante de língua inglesa na pós-graduação. E, mesmo assim, porque eu juntei dinheiro e eu fui fazer, assim, como bolsista, com toda aquela dificuldade, etc. Então, eu entendo perfeitamente que nosso dever, assim, como especialistas de línguas, é ajudar numa articulação de Letras Sem Fronteiras, de vocês poderem ter um semestre letivo, ter alguma experiência. Eu acho tremendamente enriquecedor isso. Não inviabiliza o fato de você sentar e escrever sobre isso, tá certo? Estudar. Uma das possibilidades que a gente está vendo e que eu estou tentando organizar isso é através dos escritórios de relações internacionais. Então, veja, a universidade manda... Quem são as pessoas que ela mandou para a Alemanha? Essas pessoas tinham que retornar e vocês gravarem entrevistas com essas pessoas, né? Do tipo, como foi sua experiência lá, que dificuldades você teve. E a pessoa pode falar em português e pode falar em alemão, assina um termo de uso das informações, da imagem, etc. Isso pode já estar no contrato de bolsa, de concessão de bolsa. Quando você voltar, você vai auxiliar a universidade a promover a língua e a cultura, das questões que você está envolvido. Vocês têm essas gravações, são gravações originais de alunos ou de docentes que foram para a Alemanha e que vão contar das dificuldades, vão contar da papelada, vão contar da burocracia. Cada um, tá certo? Então, isso é uma fonte de material didático muito grande, e a gente precisa se aproximar do Escritório de Relações Internacionais para fazer isso, sabe? Esse é um outro ponto que eu queria mencionar para vocês. E o terceiro ponto, sobre essa questão que ela colocou aqui da EAD, dos encontros síncronos e assíncronos, é uma batalha, tá? Assim, já é um movimento totalmente inovador se propor totalmente online. Então, eu já falo assim, faça síncrono. Faça síncrono, não é para fazer assíncrono, porque se a gente colocar a sincronicidade neste processo agora, o nosso público de docentes não está preparado para isso. Ele não está. Precisa ter um conhecimento muito legal de EAD para você fazer esse balanceamento. E as pessoas não têm essa formação. Então, eu já estou assim, vamos por partes, que nem Jack Stripador, vai por partes. Então, um pedaço de cada vez. Vamos colocar online, vamos fazer isso de forma síncrona, ela está totalmente certa, se são 16 horas, são 16 horas de estudo. Você pode, como numa sala presencial, gente, a gente entra na sala presencial, aí tem horas de atividades que os alunos vão fazer dentro de sala, o professor fica ali orientando, organizando. Online é a mesma coisa, dá para você formar salas individuais, de grupos, etc. Então, tudo isso é manejo com muito
percepção, onde inserir gramática, onde inserir isso, o que fazer. E, por último, mas não menos importante, eu queria comentar sobre a questão dos cursos para iniciantes. Nos idiomas alemão, italiano e japonês, nós temos, e não é só nesses 3, tá? Nós temos também no francês essa questão, que o ISF ele teria que pegar um pessoal que já passou pelos centros de línguas da instituição. Então, o foco tinha que ser para fins acadêmicos. Então, por isso o planejamento linguístico dos centros de línguas com o ISF, eles são muito importantes. A minha filha estudou no Celim aqui, francês, fez todos os cursos até o final. Quando chegou no final, ela falou, mas eu queria fazer curso de B2. Não tem curso de B2. Falei, aí é que o francês do ISF tinha que entrar e pegar todos esses alunos que estão saindo e falar quem quer continuar estudando. E aí focar no propósitos fins específicos e acadêmicos. O ISF veio para isso, para dar essa continuidade para aquele aluno que já tem uma proficiência. Nós não tínhamos que estar fazendo curso de iniciante. Não é esse o foco. Mas é essa a demanda. Então, nós estamos naquela entre a cruz e a caldeirinha, que você não sabe se você atende essa demanda inicial e cria um problema com os centros de línguas, porque, no fundo, este é o foco deles, ou se a gente continua investindo em tentar alunos de nível mais alto, e aí sim, talvez, pensar numa estratégia de divulgação junto aos centros de línguas, para os alunos que estão mais no final, para alunos que já tenham uma carta de mobilidade fechada, ou que já saibam que tenham que ir para a Alemanha, por exemplo. Enfim, coisas para a gente pensar em termos de estratégias. O EBAL e depois... Tá. Talvez ofertar cursos iniciantes para campi que não têm acesso ao curso de línguas do centro, por exemplo, aqui em Palotina, Jandai do Sul, né? Eu só queria pegar essa... Oi, não só queria retomar o que você disse, porque realmente eu nem sei como funciona o centro de línguas aqui, mas os cursos são pagos ou são gratuitos? Na UF nós temos um programa de universalização das línguas estrangeiras, então há cursos realmente gratuitos para todas as línguas que são oferecidas, inclusive o chinês também, que o Confúcio oferece, e também para as sedes fora, que agora com a questão online agora foi expandido, então não é toda a universidade que tem. Mas a gente partindo do exemplo da UF, nós temos muitos alunos que terminam até o B1, é ilusório oferecer B2 nesse centro, mesmo no centro de língua, em línguas menores é difícil. É uma questão que realmente, eu também concordo plenamente, desde o começo eu disse, quando eu assumi o ISF lá na UF, falei assim, não tem condição, eu acho, porque aí, voltando ao que a colega de inglês também disse agora há pouco, ter uma oferta em que você tem momentos presenciais e online, que no caso era a Duo, a gente achou, isso é ótimo, as pessoas vão participar melhor, isso não funciona também. A minha experiência foi péssima, assim, as pessoas não iam mais às aulas, também presenciais, era muito complicado. E se a gente faz a oferta nacional, agora é muito difícil a gente oferecer uma coisa híbrida. Muito difícil, não dá, né? Mas só isso que eu queria falar. E com relação à questão que a gente tem essa coisa no currículo brasileiro, geralmente tem todas 60 horas em sala, mas tem as matérias também que você oferece, 30 horas práticas, 30 horas teóricas, né? Então, isso aí a gente funciona, pelo menos na U funciona assim, você tem matérias que você está lá 90 horas, mas são 30, na verdade, só em sala, o resto é estágio, seja lá o que for. Mas, tá bom. Obrigada, Ebal. Aqui, posso? Eu sempre fico em frente da câmera. Obrigada, Ebal. Obrigada também, Tiago, Antônio e Mariana. Eu vou encerrar por aqui, porque a gente vai fazer agora um mini coffee break para poder refrescar um pouquinho as mentes. A gente tem mais uma fala da Resenda. E acho que é muito legal ver como todas as contribuições do evento vão fechando, né? Tudo tem uma coisa tem a ver com a outra, muito gostoso. Então, 5 minutinhos de coffee break, a gente volta. E depois eu também vou passar informações sobre a distribuição dos